Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço para vocês, ligados aqui. Bom, logo mais, 9h30 da noite, segurando o coração, Vasco da Gama e Goiás, um jogo importantíssimo, um jogo que vale 2 milhões de reais, é muita grana. Muita gente querendo entender essa premiação, mas os 2 milhões não são pela quarta fase? Sim, mas a CBF paga antes. Não se vai receber 1,5 milhão porque vai se ganhar do Goiás. Não, o Vasco já recebeu 1,5 milhão. 2 milhões é pela classificação. Você passando para a fase seguinte, você já recebe o prêmio antecipado, mesmo que você não passe para a quinta fase. Então é um jogo que vale 2 milhões de reais. Eu conversei ontem com os médicos do Vasco a respeito dessa situação do Bruno Gomes, que é uma situação minimamente curiosa. O jogador foi até o Ceará, fez os exames para jogar na quinta-feira passada em Fortaleza, viajou e chegou na sexta-feira de madrugada e sexta-feira fez novo exame para poder ter condição de jogar domingo contra o Grêmio. Sábado saiu o resultado e ele estava liberado. Pois bem, segunda-feira fez um outro exame e na terça-feira foi diagnosticado com o coronavírus. E muita gente querendo entender essa lógica. Como é que pode um jogador na sexta faz um exame, sábado está ok e joga domingo, e na segunda faz um outro exame e terça já está infectado? Os médicos do Vasco me explicaram que, é claro, o protocolo ele não é 100% seguro. É um protocolo que tem que ser seguido, dificilmente vai acontecer alguma coisa fora daquele ambiente, daquela bolha que virou o futebol. Mas é claro que é uma preocupação. Os jogadores estão sendo testados quase que diariamente, pelo menos aí de 48 em 48 horas no intervalo. Por exemplo, o Vasco volta de Goiânia, chega nessa madrugada de quinta-feira ao Rio de Janeiro e já na quinta-feira, 3h30 da tarde, tem que fazer a testagem, porque o jogo do Fluminense é no sábado, no Maracanã. Então, de repente, alguém que testou ok, não tendo nenhum problema para o jogo de hoje contra o Goiás ontem, pode estar infectado e sair esse resultado na sexta-feira. O jogador estar assintomático. Mas é uma preocupação muito grande. Fora isso, todos os cuidados sendo tomados, sem o Bruno Gomes, o técnico Ramon Menezes vai voltar com aquele time que vinha jogando o Campeonato Carioca e que jogou bem, principalmente no primeiro jogo. Uma formação ofensiva, ele precisa vencer o jogo. 1-0 leva para os pênaltis, 2-1, 3-2. O Vasco precisa vencer por 2 gols de diferença. É bom lembrarmos, não tem saldo qualificado nessa fase da Copa do Brasil. Acabou isso desde 2018. O campeonato agora é pelo saldo normal. O Goiás venceu por 1-0, está vencendo por 1-0 nesse jogo, na segunda etapa do jogo que vai ser hoje. Se o Vasco fizer 2 gols, 2-1, porque é 1 do gol do Goiás aqui e 2 do gol do Vasco ou dos gols do Vasco em Goiânia. Então a gente tem que somar 2 gols de diferença para conseguir a classificação, 2 ou mais. E o técnico vai repetir aquele time com Vinícius desde o início, Thales Magno na esquerda, Germancano centralizado, com Benítez no meio, Felipe Bastos e Andrei. É a formação que ele testou no início do seu trabalho, com a volta do Iago Pikachu à lateral direita, espera explorar aquele lado direito muito bem e espera de alguma forma também dar ao Martim Benítez um pouco mais de apoio pelo lado esquerdo para não deixar o Thales Magno tão sozinho. O Vasco tenta quebrar um tabu. O Vasco já enfrentou o Goiás por 2 vezes na Copa do Brasil e foi eliminado em ambas. A última foi em 2013, quando jogou contra o Goiás no Maracanã, venceu por 3-2. Nós falamos isso ontem no Avenews, com 2 gols do falecido Balotelli, do Thales Penha, mas o Vasco não conseguiu passar. Tá aí uma chance, mais uma, do Vasco quebrar esse tabu, conseguir vencer o Goiás na Copa do Brasil e passar de fase. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castanha Henrique, Felipe Bastos, Andrei Benítez, Vinícius Germancano e Thales Magno. Acabado o jogo, a delegação janta no próprio vestiário, pega o avião fretado, vem para o Rio de Janeiro e se prepara para o jogo de sábado contra o Fluminense no Maracanã. Um jogo que também tem uma expectativa, porque sem o Bruno Gomes infectado com a Covid e sem o Andrei suspenso, como é que vai ser a formação do time que não tem um volante específico? Talvez até a entrada do próprio Miranda nessa posição, jogador de defesa, mas que também joga como volante. Bom, logo mais a partir de 8h45 a gente vai estar trazendo todo o pré-jogo, toda a emoção para essa partida, e eu queria uma opinião sua aqui. O que você acha? Como é que o Vasco tem que vencer o Goiás hoje? De que maneira? Tá bom esse esquema com 3 atacantes, jogando com o Vinícius, já começando com o Vinícius desde o início, ou de repente botar um 4-4-2? Como o Vasco precisa jogar para vencer o Goiás logo mais em
Goiânia, no estádio da Serrinha, um estádio para 10 mil torcedores, que não vai ter torcedor, mas de qualquer maneira é um estádio bastante acanhado, com um gramado muito bom, mas o Vasco tem total condição de vencer e passar de fase na Copa do Brasil. Deixa aqui a sua opinião. E lá no canal Atenção Vascaínos, 8h45, a gente vai bater um papo e vai ter uma presença muito ilustre, além do nosso Wagner Pinto, nosso Vaguinho, Mauro Geraldo Galvão, o capitão da Libertadores, hoje completando 22 anos da conquista da Libertadores, quando o Vasco venceu o Barcelona de Guayaquil lá no Equador por 2-1, foi no dia 26 de agosto de 1998, e hoje, melhor do que ninguém, a conquista para ser celebrada no canal Atenção Vascaínos do que o grande ídolo Mauro Geraldo Galvão, que vai estar conosco no pré-jogo e também no pós-jogo. Para concluir, eu quero mandar um grande abraço para o nosso assinante Lúcio. O Lúcio, lá de Manaus, a gente ontem trouxe a matéria com o pai do Balo Tales, do Tales falecido em junho do ano passado, e ele fez um pedido, ele queria uma camisa número 9. O Lúcio nos mandou uma mensagem hoje, já fizemos um acerto com o Marco Romano lá da Gigante da Colina, em Guadalupe, Nova Iguaçu e também na Barra da Tijuca. Vai ser feita a camisa personalizada e o Lúcio vai pagar, vai dar de presente ao pai do Tales. Muito obrigado, Lúcio. Muito legal saber que existem pessoas ainda como você, gente que tem um coração muito grande e que se sensibilizou com o depoimento do pai do Tales ontem. Esse é o nosso papel, trazer a informação, trazer a notícia e de alguma maneira mobilizar as pessoas. É isso aí, gente. Um grande abraço para todos vocês. Curtam as nossas redes sociais no @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, e logo mais a partir de 20h45. A gente começa o nosso pré-jogo. Eu, Emerson Rocha, nosso Wagner Pinto Vaguinho e Mauro Geraldo Galvão. Conto com a audiência de todos vocês. E olha, no final tem o sorteio de um belíssimo copo do Vasco, oficial do Vasco, maravilhoso, para que você possa ganhar um presente. E se Deus quiser, seja mais um. O melhor presente seria a classificação do Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, até logo mais. Bom jogo. Tchau, turma.